Voltando então ao tema dos profetas menores, hoje trataremos sobre o profeta Jonas, um dos profetas que nós conhecemos a história. Teve a narrativa muito curiosa de ter sido convocado por Deus para fazer uma missão que ele não tinha muito agrado em fazê-la. É natural que, se tomarmos para nós a missão de Jonas, nós teríamos talvez a mesma dificuldade que ele, de atender a uma ordem que pessoalmente não nos seja muito simpática, de pregar o Evangelho ou levar uma mensagem de Deus a inimigos declarados e cruéis, como eram os ninivitas, o povo assírio de modo geral. O segundo tema do profeta de Jonas trata-se dessa mesma narrativa sobre este profeta israelita relutante, convocado para profetizar em Nínive, e demonstrando a sua dificuldade, o pior ainda, a sua inocência em pensar que poderia enganar a Deus, tomando um rumo antagônico ou contrário àquele que Deus havia ordenado a ele. Os conteúdos do livro de Jonas, trata-se de 4 deles, essencialmente um em cada capítulo, e que nós podemos descrevê-los assim: o mal torna-se piedoso, querendo falar, no capítulo 1, querendo falar do povo de Nínive, de modo geral, que diante da circunstância e da pregação de Deus se tornou piedoso. Foi um povo que se converteu, arrependeu-se dos seus procedimentos e tornou-se para Deus. Então é evidente que tomavam o caminho errado do mal e agora decidiram-se por andar no caminho correto, o caminho que nós podemos chamar de o bem. Deus ouve os chamados aflitos. É o segundo tema que é tratado no segundo capítulo, e que foi exatamente o que ocorreu com o povo de Nínive quando tomou conhecimento, ou caiu a ficha, como nós dizemos modernamente hoje, do estado em que se encontravam em relação a Deus, e se afligem e clamam por socorro a Deus, dizendo-se e demonstrando-se arrependidos. O capítulo 3 trata-se da temática da compaixão, segue-se ao arrependimento. Ou seja, sempre que há arrependimento na história do mundo e das pessoas, a seguir, obrigatoriamente, quase que automaticamente, a compaixão se apresenta. Diante do arrependimento não há como não haver a compaixão de Deus, ou de alguém que é instrumento de Deus. Por último, no capítulo 4, o amor de Deus é ilimitado. Nós não podemos delimitar ou dizer até onde ele vai. De fato, o amor de Deus ultrapassa a nossa imaginação, as nossas dimensões que idealizamos. Por mais que sejamos amorosos e tenhamos amor como lema de vida, nós não conseguimos alcançar os limites do amor de Deus. O valor ético e teológico do livro de Jonas é interessante. É um dos livros proféticos. Os livros proféticos, todos eles têm semelhança entre si, porém o livro de Jonas, ele tem uma singularidade, e nós vamos perceber quando apresentarmos esse valor ético e teológico. Na verdade, todos eles são singulares,
mas guardam semelhança. O livro de Jonas ele traz uma singularidade que é a questão nacionalista. Então, o amor de Deus era um fundamento da antiga fé israelita. O amor de Deus. Este é o primeiro dos valores teológicos. Não só da fé israelita como de todas, mas da fé israelita como exemplo de fé para as outras nações. O segundo valor ético e teológico é o Deus que se revela a Israel como amor, deseja que pessoas de todas as nações experimentem seu amor. Não era um Deus exclusivista e nem que pensava num povo só, que escolheu alguém como privilegiado para amar, mas um Deus que pensava em toda a criatura, que veio para todas as nações. Então o livro de Jonas é o primeiro a ressaltar esse tema, esse valor com veemência, com muita ênfase. O povo de Deus tem a responsabilidade de compartilhar o amor de Deus com os de outras culturas. Então nós que podemos dizer assim, fomos alcançados pelo amor de Deus, não podemos nos imaginar parecido ou semelhante à postura de Jonas, no sentido de retermos o amor de Deus para nós, sem que não possamos compartilhar não só com outros amigos, mas notadamente e muito mais ainda com os nossos inimigos, porque aí sim denota que é o amor de Deus. O amor dos homens é que é aquele que se repassa para apenas os amigos, mas quando se trata do amor de Deus, então se vê alguém demonstrando amor para os inimigos. Do contrário, não se trata de amor de Deus, é amor humano. Aquele que se vê falar de retributividade ou de correspondência bionífica, aquilo que se alguém me ama, eu amo também aquele que me ama. Isto é coisa humana, coisa de Deus, diferenciada, que chama a atenção, é amar os inimigos. Bom, em resumo, era esse o conteúdo do livro de Jonas, mas ele trata de uma mensagem também muito singular. Ele diz assim, o tema dele pode ser dito com essas palavras: você pode se esconder de Deus? Fazendo essa pergunta, e obviamente que a resposta é não. Nós não temos condições de nos esconder de Deus, mas teimosamente todos nós tomamos atitudes que afirmam esta realidade impossível de acontecer. Você pode se esconder de Deus e em diversos momentos em nossa vida, quase que diariamente, nós nos pegamos surpreendentemente imaginando com os nossos atos que podemos nos esconder de Deus. Fazer algo ou deixar de fazer algo que é reprovado por Deus, mas nós pensamos, ele não está vendo, não vai ter nenhuma reprovação porque eu estou aqui, só eu sozinho. E isso é desacreditar, inclusive, num dos maiores atributos de Deus, que é a onisciência. E onipresença, obviamente. Ou seja, todos os atributos de Deus são todos correlacionados. E uma outra pergunta também que se faz no livro de Jonas, muito interessante, é essa particular de perguntar-nos a nós mesmos: você está fugindo da vontade de Deus ou dos propósitos de Deus para a sua vida e para o que Deus tem de propósito para comigo, como obreiro, ou como enviado, ou como chamado, ou convocado para fazer algo que Ele deliberou? Estou cumprindo ou fugindo? Este é o que se trata nos capítulos de 1 a 2. Deus chama Jonas para pregar e ele tem objeções. Jonas foge de Deus exatamente por conta dessas objeções. Deus alcança Jonas
Novamente, Deus insiste na ordem, como que a dizer, se eu lhe mandei, é preciso que seja obedecido. E essa ordem e esse comportamento de Deus com Jonas é um comportamento padronizado com todos nós. Jonas responde a Deus com louvor. Jonas responde a Deus com louvor. Que coisa bonita. Se nós tivermos nesse particular o intento, a intenção de imitar Jonas. Não nos outros, mas nesse particular seria muito interessante. Você está fugindo do amor de Deus? Essa pergunta está sendo feita retoricamente, evidentemente, de modo subliminar, nos capítulos de 3 a 4. Deus chama Jonas para pregar novamente. Jonas obedece a Deus e vai. Olha só que agora se vê como que um outro Jonas, como que uma outra pessoa que tem atitudes antagônicas. Deus liberta Nínive. Olha como as coisas se encaixam. A história de fato vai obedecendo às ordens e o propósito de Deus. Jonas se aborrece com os ninivitas. Aí tem uma recaída. Aí volta o homem velho, aquele nacionalista, aquele exclusivista, aquele que entendia que o amor de Deus era só para ele e para os seus nacionais, só para o povo judeu. Na verdade, Deus nunca disse isso a ninguém. O que houve foi a má interpretação, ou, mais ainda, pior ainda, a deliberação em desobedecê-lo. Conclusão do livro de Jonas, na verdade, é uma conclusão um tanto quanto genérica, mas é isso mesmo, o vasto amor de Deus. O amor que tudo cabe, que cabe qualquer situação, que não comporta dizer-se, não, isto não, isso Deus não ama. Nós, às vezes, por imaginarmos que nós somos semelhantes a Deus, então uma característica que temos, transmitimos a Ele. Não, isso Deus não suportaria. Pois bem, tudo comporta no vasto amor de Deus. Resta apenas que haja arrependimento. Que Deus nos abençoe. Na próxima aula nós vamos ver o próximo profeta maior na ordem que se encontra na Bíblia.